Irmãos, boa noite. Graças a Deus, porque temos a grande bênção, a satisfação de adorar o nosso Deus. Isso para nós é motivo de muita alegria. Vamos iniciar fazendo a leitura de alguns versículos no Salmo 37. Salmo 37, dos versos 1 até os 5. Salmo 37, dos versos 1 até os 5. Assim diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém. Somos chamados, convocados, direcionados a confiarmos no Senhor, a deleitarmos, deleite-se, e também a entregarmos o caminho. Confie nele e ele agirá. Que o nosso culto a Deus reflita exatamente isso, que nós confiamos, que nós nos deleitamos, que nós entregamos o nosso caminho, entregamos tudo ao nosso Deus. Que assim seja. Vamos então orar. Depois da oração nós prosseguiremos. Nosso irmão Leandro. Oremos. Senhor Deus, Deus bendito, Deus santo, Deus justo, esse Deus que tem nos guiado aí pelas veredas da justiça. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos oferecido, por tudo que tem feito por nós. Nós pedimos nesse momento, rogamos a Tua bênção, rogamos para que o Espírito Santo Ele se faça presente aqui em nosso meio, nós possamos adorá-lo, bendizê-lo, de uma forma, Pai, que essa adoração chegue com um aroma agradável a Ti. Somos miseráveis pecadores e carecemos constantemente da Tua glória, da Tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo trabalho que o Senhor tem exercido aqui na cidade de Ribeirão Preto. Que o seminário e a igreja continuem avançando para a Tua glória. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então cantar nosso primeiro cântico hoje à noite, Nosso Rei. Irmãos, esse cântico é também do grupo Projeto Sola. Eu já disse para os irmãos na semana passada que a gente tem trazido muitas músicas do Projeto Sola. É uma banda, como eu disse para vocês, que tem contribuído fortemente aí para o louvor reformado. E essa é mais uma canção deles, Nosso Rei. Essa canção, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela está no novo álbum deles, chamado Congregacional. Uma música muito bonita que fala sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo. Senhor, que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia
toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Amém. O mal não irá triunfar. Muitas pessoas têm muita dificuldade em entender o mal. Alguns até rejeitam que Deus existe por causa da presença do mal. Mas é isso que nós lemos na palavra do nosso Deus. Chegará o dia que todo mal vai ser punido. E os filhos de Deus estarão juntos ao Senhor por toda a eternidade. Amém. Calmo, sereno e tranquilo. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor com alegria. Acho que a gente já conhece melhor esse cântico, podemos cantar com mais entusiasmo. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estudei a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Vamos orar. Depois da oração nós já passaremos
a exposição da passagem bíblica hoje à noite. Deus amado, queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom, sempre bom. Queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor graciosamente tem nos dado a oportunidade de cultuar o Senhor abertamente, livremente. Queremos Te pedir, Deus, que os nossos cânticos estejam sendo agradáveis ao Senhor, que a nossa adoração esteja, sim, Deus, de fato trazendo para o Senhor honra, glória e louvor. Tu sabes, Deus, o tanto que nós somos carentes, necessitados do Senhor, precisamos da Tua boa mão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor seja gracioso. Damos graças, pedimos em nome de Cristo, a quem amamos. Amém. Amém. Queiram sentar, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, capítulo 18. Consideraremos hoje à noite os versos 5 até o 9. Mateus 18, dos versos 5 até o 9. Imagino que todos acharam. Assim diz: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Como nós já falamos semana passada, Mateus é o sermão dos relacionamentos. É do interesse de Mateus agora destacar esses aspectos que nos falam de humildade, fé e perdão. E nos versos 5 e 6, nós temos o autor falando acerca do modo de receber ou de rejeitar, fazer cair os pequeninos. Ele diz: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Bem, no verso 5, é interessante que os textos mais contemporâneos, eles subdividem, não colocam o verso 5 com o 6. O 5 ele se encontra fechando o parágrafo do capítulo 4 e o verso 6 abrindo o parágrafo seguinte. A ideia é que deve ser recebido ao Senhor. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E estas crianças no verso 5
elas são mais, a palavra crianças e a ideia de crianças, são mais identificadas com pessoas que creem no Senhor. Enquanto que nos versos anteriores, a ideia é de uma criança. É alguém que já tem certa consciência, é um desses pequeninos, mas a ideia aqui é que pequeninos não é simplesmente uma criança, mas é alguém que crê. Então há uma espécie de duplo uso do termo criança. Nos versos 1 a 4 é a ideia de alguém que tem certo grau de inocência, tem um grau de não camuflar as coisas, de não fazer as coisas com aquele tipo de artimanha a ficar manipulando fatos. Mas aqui, no verso 5, quando Jesus diz: quem recebe uma destas crianças, um desses pequeninos, um desses que são simples e crê em mim, então recebe a ele. Quando nós lemos no verso 6 que alguém que faz tropeçar está tendo um grande problema, uma das coisas que acontecem é o seguinte: aqueles que se identificam com Jesus estão totalmente entrelaçados a ele. Então, quem recebe um destes pequeninos, recebe o Senhor. Receber a um desses pequeninos é como receber o Senhor, porque aqueles que estão em Cristo estão totalmente vinculados a Ele. Não tem como receber um desses e não estar recebendo o Senhor, e não tem como rejeitar um desses e não estar rejeitando o Senhor. Então há uma ligação bem estreita entre o Senhor e aqueles que creem. Daí Mateus diz: mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Bem, esse verso 6, ele é meio que transicional. E duas coisas devem ser percebidas por nós. Uma é que os pequeninos podem cair, podem tropeçar, podem agir, podem fazer coisas que são desagradáveis a Deus. E certas coisas, ou melhor, certas pessoas, podem se tornar os instrumentos que faz cair, que faz tropeçar, que leva ao erro. Então, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim. Dos versos 1 a 4, Jesus fala dos pequeninos. Os discípulos estão disputando entre eles: quem é o maior? Quem deve ser mais honrado? Daí Jesus traz uma criança. Essa criança não é um bebezinho. Essa criança é um pequenino que já tem a capacidade de crer. Jesus destaca o aspecto de não ser uma pessoa ainda manipuladora, uma pessoa que fica dando voltas para não externar o que está no seu coração. No verso 5, Jesus disse que nós devemos receber esses pequeninos. Quem o recebe está recebendo a ele, e nesse verso 6, quem fizer tropeçar um dos pequeninos, um desses que creem nele, melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Morte certa, melhor seria que morresse, é o que Jesus está dizendo. Então, irmãos, aqueles que são do Senhor, existe a possibilidade destes tropeçarem. E o pior, existe a possibilidade de alguns serem instrumentos de tropeçar. Agora, algo que é interessante é que a responsabilidade pelo tropeço não é simplesmente daquele que se torna instrumento do tropeço, é responsabilidade também daqueles que caem. Os versos seguintes vão mais ou menos, ou vão apontar
essa ideia também. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Essa expressão ai, ela é uma expressão bem utilizada em formulações proféticas. Ela é uma formulação muitas vezes usadas para introduzir um juízo que vem. Ai dos que bebem durante o dia, e aí o juízo que vem sobre eles. Se você pegar, por exemplo, o livro de Apocalipse, traz alguns ais. Se você ler os profetas do Antigo Testamento, também lá nós encontramos alguns ai. Então, esse ai é exatamente uma declaração de advertência que um juízo com severidade certamente vem. Ai do mundo. Aqui Jesus aponta que o mundo é um instrumento de tropeço, por causa das coisas que fazem cair no pecado. O que Jesus está dizendo é que no mundo há certas coisas que levam ao pecado, que conduzem ao pecado, que são instrumentos para que os santos pequem. É inevitável que essas coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Aqui Jesus também diz que o que leva a pecar, normalmente pessoas são os instrumentos que levam a pecar. E, irmãos, isso acontece de diversas formas. Isso acontece quando, por exemplo, nós nos apegamos ao que nós deveríamos desprezar, ou pelo menos tornar secundário. Por exemplo, nós vivemos em um mundo em que as pessoas amam as coisas e se apegam às coisas e atribuem mais valor às coisas do que às pessoas. Na verdade, nós vivemos em um mundo em que o mundo ama as coisas e despreza as pessoas. As pessoas são simplesmente instrumentos para se conseguir coisas. O mundo em que nós vivemos, ele mede o valor das pessoas ao nosso redor por meio daquilo que as pessoas têm, pelo modo como elas se portam. Infelizmente, esse é o mundo no qual nós estamos. E fazer as coisas desse modo é muito ruim. Olha, não que as coisas sejam ruins, não que tantas coisas que existem nesse mundo sejam ruins. Elas podem ser usadas de maneira ruim. Pode ser dado um status a tais coisas que esse status, esse modo de ver é ruim, não as coisas em si. E pessoas são instrumentos de assim fazer. Chegando no verso 8, agora Jesus ele volta a atenção para o que comete o pecado. Então o texto nos diz: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Veja bem, a maneira como Jesus está colocando as coisas é gradativo. Jesus fala da importância de crer nele, e essa fé deve ser genuína, deve ser uma fé muito desprovida de ações que camuflam, que manipulam. Deve ser algo simples, verdadeiro, genuíno, o mais possível. E aí o Senhor Jesus fala da importância de receber aqueles que creem nele e de não fazer tropeçar esses que creem nele. Jesus também diz que o mundo é instrumento de fazer cair.
e que o mundo é instrumento de fazer cair por meio de pessoas. As pessoas são os instrumentos do mundo. E aqui nos versos 8 e 9, Jesus diz: se a tua mão ou o teu pé o fizerem tropeçar. Então aqui, agora a atenção, o foco recai naquele que tropeça. O interesse desse trecho, as palavras do Senhor Jesus, elas são voltadas para não haver o pecado. Jesus já reconhece que o pecado ele vai permear os santos, porque logo nesse verso 7 ele nos diz: por causa das coisas que fazem cair no mundo, é inevitável que tais coisas aconteçam. Então, certamente elas virão, mas juízo pesado e ferrenho vem sobre aqueles que são instrumentos disso. Agora, se a sua mão ou o seu pé, se o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os pés e não entrar na vida. Deixe-me dizer o seguinte: pessoas já entenderam isso aqui de maneira muito, muito literal, muito mesmo. Talvez o personagem mais conhecido em termos de interpretar literalmente foi um irmão nosso, muito piedoso, chamado Orígenes. Orígenes, ele interpretou essa passagem, as passagens correlatas, como algo muito literal. E houve um período da história da igreja em que eles eram talvez mais sensíveis ao pecado e às inclinações do pecado e aos pensamentos pecaminosos. E eles quiseram resolver isso de uma maneira mais drástica. O movimento monástico é interessante, ele começou em diferentes momentos e por diferentes pessoas. O personagem principal foi um irmão nosso chamado Bento de Núrcia, mas outros antes dele já tinham feito a seguinte leitura: o mundo é mau. E eles então olhavam para o mundo, olhavam para as pessoas, amando a luxúria, correndo atrás de coisas. Eles olhavam para essa esfera corrompida e eles ficavam muito contrariados, por isso fugiam. Eles procuravam lugares afastados, lugares desérticos, e eles queriam se afastar das pessoas e desse mundo corrompido. A equação era o seguinte: mais longe dessas pessoas e mais longe desse mundo corrompido, eu serei alguém mais santo, eu serei alguém mais piedoso, eu viverei uma vida mais reta, mais justa. Então houve um ministério monástico, começou desse modo, e houve muita coisa boa no ministério monástico, apesar de que depois veio uma grande corrupção e muita coisa ruim. O nosso irmão Orígenes, ele fez a opção de ser castrado. Algo que é interessante sobre esse irmão é o seguinte: em primeiro lugar, o pai dele morreu por causa da perseguição. Quando os cristãos eram perseguidos, foi decretada a morte do pai dele. E por que foi decretada a morte do pai? Porque ele era cristão. Orígenes fez todo o esforço para morrer junto com o pai. Ele entendeu como uma glória morrer por Cristo, morrer como cristão. E uma vez que as autoridades do império tinham se levantado contra e estava vindo para buscar o pai dele, ele só não morreu com o pai porque os irmãos, a comunidade cristã, escondeu Orígenes. Por causa disso, ele não foi morto. Era alguém piedoso. E por causa dos seus pensamentos sensuais, ele fez a opção de buscar a castração. Naqueles dias isso acontecia porque homens, quando eram levados de uma nação para outra, eles eram tornados eunucos. Eles serviriam no palácio e aconteceu isso. Uma das coisas que aconteciam, eles castravam e eles passavam a ser eunucos.
Orígenes, ele fez isso porque ele queria ser mais santo. Ele queria exatamente evitar pensamentos sensuais, coisas que lhe afastassem do Senhor. Ele então, em um zelo, interpretou essa passagem de modo muito literal. Talvez Orígenes se arrependeu. Por quê? Porque Orígenes se tornou o pai da interpretação alegórica. Tempos depois, Orígenes traz toda a alegoria dos gregos, o método alegórico dos gregos para a interpretação. Ele foi quem interpretou o livro de Cantares. E interpretando o livro de Cantares, ele interpreta Jesus como noivo, a igreja como a noiva, e essa interpretação de Cantares fez com que definitivamente a interpretação alegórica entrasse para o ambiente da igreja. Então, como que devemos interpretar? Literalmente, no sentido de arrancar, ou nas palavras que Jesus diz: se a tua mão ou o teu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Será que Jesus está falando literalmente? Irmãos, é lógico que a ideia aqui é que nós devemos evitar ou ter uma atitude mais intensa, mais radical, rejeitando aquilo que leva ao pecado. Então, quais são as nossas fragilidades? São os caminhos por onde eu ando. Os pés aqui sendo uma indicação que de repente nós andamos por caminhos que nos conduzem ao pecado. Ou pegamos naquilo que nos conduz ao pecado, ou olhamos para aquilo que nos conduz ao pecado. Os olhos como o instrumento de cairmos no pecado, os pés, as mãos, aquilo que em nós nos conduz ao pecado. Essa é a ideia, é de nos retirarmos, de sairmos, de evitarmos os caminhos, de evitarmos os contextos, de evitarmos as pessoas, de evitarmos as situações. Quando evitamos essas coisas, estamos consequentemente evitando o pecado. Como assim? A ideia é que, por exemplo, pense em um casal de namorado. Um casal de namorados são duas pessoas que se gostam muito e são crentes, são santos, são piedosos, mas estão sozinhos em um determinado ambiente. E se esse casal de namorados se tocarem, ele carinhoso com ela e ela com ele, a probabilidade disso levar ao pecado é muito, muito grande. O que é que deveria acontecer? Deveria se evitar. Deixe-me falar, por exemplo, de uma pessoa que é compulsiva para comprar. Gente, eu já ouvi tanta história de mulher compulsiva para comprar sapato e bolsa. Talvez a melhor coisa é não ir no shopping e não ir no local onde tem sapato e bolsa. Homens, acho que especialmente pastores, líderes, têm que ter o mesmo cuidado ao passar por uma livraria. A ideia é que sempre precisamos do próximo livro, da próxima obra de referência, e assim sucessivamente. Talvez a melhor coisa é não ir na livraria, talvez a melhor coisa é não acessar pela internet. Mas deixe-me ainda dizer o seguinte: quando Jesus diz, é melhor, se a tua mão ou o teu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os pés ser lançado no fogo eterno.
pode ser, será que Jesus em alguma medida está tensionando a literalidade? Em última instância, sim. Como assim? Pode ser que alguém já tentou, já se esforçou, vive pecando. Pode ser que a última coisa, o último estágio, o nível mais radical, é que uma atitude drástica para deter o pecado tenha que ser tomada. Eu imagino que a grandíssima maioria de nós não chega a essas atitudes drásticas. E talvez é o modo pelo qual, talvez isso explica porque não vencemos o pecado. Porque convivemos com certa paz com o pecado. Em alguma medida o pecado convive conosco porque nós não o tratamos com o radicalismo que o deveríamos tratar. E aí, irmãos, essa é a ideia. Pecado, às vezes, ele deve ser tratado com esse nível de radicalidade para que nós consigamos vencê-lo. Caso contrário, ele vai nos deformar e vai nos impedir de entrar na vida, ou no final das contas vai demonstrar que nunca nascemos de novo. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Então, Jesus está falando de coisas em nós, ou de fragilidades da nossa parte. Eu quero destacar um elemento de nós sermos pessoas com fraquezas diferentes. Jesus fala das mãos, dos pés, dos olhos. Algumas mulheres passam pela vitrine, vê bolsa e vê sapato, não tem nada, nenhum problema, mas não aguenta, não deixa de falar da vida alheia. Alguns homens vão na livraria ou vê pela internet, nenhum problema, mas com gigantesca facilidade é atraído por imagens pornográficas. Ou talvez tenha a língua solta para, confundindo linguagem imprópria, chamar isso de culturalismo. Irmãos, nós temos fraquezas diferentes. Alguns são muito corretos em todos os compromissos que assumem, mas já não conseguem lidar com todas. Por exemplo, quando as coisas vão lhe trazer prejuízo, fazem a escolha da mentira. Outros não mentem, poderiam morrer, não mentem em hipótese alguma, mas já não conseguem cumprir os compromissos que assumem, e assim sucessivamente. Nós temos fraquezas diferentes. Jesus fala do pé, da mão, dos olhos, porque nós temos áreas da nossa vida que nos fazem tropeçar. Alguns de nós temos, por exemplo, a dificuldade de não levar em conta tudo aquilo que significa ser cristão. Paulo falou de um homem chamado Demas. Demas, tendo amado o presente século, foi para Dalmácia, havia se afastado da equipe missionária. As equipes missionárias do primeiro século foram açoitadas, apedrejadas, presas, ridicularizadas, alguns deles foram mortos, e todas essas coisas aconteceram por causa da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não era algo pacífico, não era algo tão simples e aceitável, e eles, entendendo, fizeram, pagaram um preço, cumpriram a missão. Outros não, outros disseram, não é para mim. Então ali a fraqueza era exatamente
passar a fazer parte de uma equipe e depois abandoná-la por causa do preço. Isso normalmente era um fator altamente desanimador para os demais. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que aquilo que torna alguém culpado tanto está fora de nós, como também está em nós mesmos. E a outra coisa que nós precisamos reconhecer é que nós temos fraquezas diferentes. Um ponto que é taxativo, ou um ponto que está ali na interseção, todos nós temos fraquezas, todos nós. E todos nós temos alguma atração pelo mal, por causa da natureza de Adão em nós. Nós precisamos discernir o que é isso e precisamos ter atitudes radicais contra o pecado. Pode ser que cheguemos àquele estágio de atitudes radicais contra o pecado. Então, deixe-me dizer o seguinte: como que nós devemos lutar contra o pecado? Em primeiro lugar, reconheçamos que o mundo, ele tem todos os seus atrativos, e o mundo faz cair. O mundo não é uma entidade impessoal. O mundo tem os seus agentes, tem as suas pessoas, tem as suas vozes, tem as suas inclinações, tem os seus propagadores. Nós precisamos estar atentos em relação a essas coisas. A Bíblia nos fala do mundo constantemente. Nós precisamos estar atentos e nós precisamos, uma vez atentos, apercebidos, ter todo o cuidado contra o mundo. Mas, além disso, precisamos estar atentos também. Os grandes culpados em relação ao pecado somos nós mesmos, certo? Nós mesmos. Nós temos a responsabilidade de rejeitar aquilo que o mundo coloca como atrativo, e nós temos também a responsabilidade de discernir quais são as nossas fraquezas, a fim de que nós venhamos dizer não para o pecado. Então, irmãos, uma vez feito isso, estaremos dando bons passos para que não sejamos entregues ao pecado. Algumas aplicações finais para nós. Em primeiro lugar, estejamos bem atentos aos pequeninos e entendamos a ligação entre os pequeninos e Jesus. Os que creem em Jesus são muito amados por Deus. Cuidado para nós não levarmos nenhum desses ao pecado. Segundo, estejamos bem atentos, irmãos. A Escritura apresenta, além da nossa própria carne e do diabo, a Bíblia apresenta o mundo como esse sistema de valores contrário a Deus, cheios de agentes que querem nos fazer cair. Cuidado com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esse cuidado é muito importante. Em terceiro lugar, não brinquemos com o pecado. Nossos irmãos no passado chegaram ao extremo de cortar partes do corpo. Alguns desses que foram para os mosteiros queimavam partes do corpo na sua luta contra o pecado. Alguns perceberam a corrupção do mundo e olharam ao seu redor e detestaram e literalmente fugiram do mundo. Não é a atitude mais recomendada, ainda que tenham coisas boas nisso, mas a grande lição que fica para nós: o pecado, ele é drástico e ele exige da nossa parte certas ações que nos levam, devem nos levar a atitudes mais radicais contra o pecado. Talvez tantas vezes não conseguimos vencer o pecado porque decidimos viver em paz com ele. Não temos ações mais radicais contra o pecado e deveríamos ter. Que o Senhor faça com que sua palavra fique em nossos corações. Senhor, damos graças por tua palavra, pedimos
que o Senhor a abençoe, pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade com aqueles que creem, pedimos que o Senhor nos dê discernimento para com o mundo, pedimos que o Senhor nos conduza a perceber aquilo que é frágil em nós e que nos conduz ao pecado. Que tenhamos todas as atitudes necessárias para vencer o pecado, para vencer o mal. Damos graças, pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nossos agradecimentos e pedidos. Hoje à noite, Anderson. Ah, é?